Em meio à liderança contestada, o primeiro-ministro britânico anunciou agora há pouquinho que restrições impostas para conter a Covid-19 na Inglaterra serão suspensas na semana que vem. Nós vamos então a Londres para conversar com a nossa correspondente, Flávia Duarte. Flávia, queria que você nos contasse exatamente o que é que foi anunciado pelo primeiro-ministro e quais são essas medidas restritivas que deixam de vigorar. Sim, Colombo, agora há pouco no Parlamento Britânico, o primeiro-ministro Boris Johnson disse que a quantidade de infecções diárias está caindo de maneira contínua. Ele disse que as hospitalizações se estabilizaram, em algumas regiões também estão caindo. O mesmo acontece com os casos graves de Covid-19 e, por isso, segundo ele, é hora de colocar fim às restrições que foram estabelecidas na Inglaterra em dezembro para lidar com o surgimento da variante Ômicron. Então, a partir de quinta-feira da semana que vem, não haverá mais a ordem para que as pessoas trabalhem de casa quando for possível. Também não será mais exigido o certificado de vacina para que as pessoas possam entrar em alguns eventos e, além disso, as máscaras também deixam de ser obrigatórias. Segundo o primeiro-ministro, o uso de máscaras em locais fechados e locais de aglomeração continua sendo uma sugestão e ele disse que vai contar com o bom senso dos britânicos nessa questão. Ele destacou o fato de que 90% das pessoas internadas com Covid-19 em unidades de terapia intensiva são pessoas não vacinadas, por isso ele destacou a importância da imunização, a importância que as pessoas tomem as doses de reforço que estão disponíveis já aqui para os britânicos. Ele também reforçou a importância de que todos continuem seguindo regras de higiene, de distanciamento social e que continuem realmente tendo essas medidas de bom senso. Ele enfrentou muitas críticas hoje no parlamento. A oposição afirma que quer ver os dados científicos que levaram o primeiro-ministro a chegar a essas conclusões, porque o país ainda enfrenta um número alto de casos, apesar de realmente eles estarem em queda. As infecções diárias ainda estão ali na média de 95 mil. O país ontem também registrou mais de 480 mortes, que foi o maior número em vários meses, né? Então, realmente, ele enfrenta essas críticas da oposição, que diz que o fato dele levantar essas restrições agora é apenas uma cortina de fumaça para amenizar as críticas que ele enfrenta em relação às denúncias das festas que ocorreram em prédios do governo que violaram as regras do lockdown. É com vocês aí. Flávia, essa oposição deve estar sedenta para ouvir estou deixando o cargo, estou abandonando a minha cadeira, não é? De Boris Johnson. Mas Boris Johnson declarou que não, senhor, não vai renunciar, é isso? Sim, Elisa, repetiu isso várias vezes no parlamento hoje. Vários parlamentares da oposição perguntaram se ele vai renunciar ao cargo. Ele repetidas vezes respondeu: não, vocês devem aguardar o resultado do inquérito. A gente lembra que tem uma investigação em andamento, uma investigação interna do governo que está sendo comandada por uma funcionária do governo, a Sue Gray. Esse resultado ele é esperado para talvez já nesta semana. E hoje o que chamou bastante atenção foi que até um parlamentar conservador se levantou e pediu a renúncia também de Boris Johnson no parlamento, o que levantou bastante surpresa ali, e ele também respondeu que não vai renunciar ao cargo, que é preciso esperar o resultado desse inquérito. O fato é que cresce essa pressão para que Boris Johnson deixe o cargo. As desculpas do primeiro-ministro já não estão mais convencendo. O que a oposição disse hoje, muitas vezes também, é que ele tem frequentemente mudado a sua versão. Isso porque ontem o primeiro-ministro disse que ninguém o avisou que uma reunião da qual ele participou em maio de 2020 violou as regras da pandemia. E a oposição diz que como que ele não sabia que a reunião violava as regras da pandemia, se foi ele mesmo quem estabeleceu essas regras. É com vocês aí. Valeu, Flávia.